comer, pô. Vamos começar, ó. Fala, galera. E aí? Mais um dia, mais um tema. Sempre agradecendo as curtidas, os compartilhamentos, a chegada da galera, as opiniões, as ideias. Ficamos esperando ainda a galera pedir o tema. Chega mais. Essa semana, o Instagram entrou no ar também, né? Novidade para vocês aí, mais uma ferramenta de comunicação. Também tem uma novidade, né? Amanhã estaremos lá com o professor Tarcísio, tá bom? Acompanha lá o professor de matemática Tarcísio, que tem um canal muito legal, que o Live Enem, né? Que vai trazer o debate com a gente lá, a história, eu e o Tomar. E a gente tá lá a partir das 19h30 amanhã, tá bom, gente? Vai ser trazer uma novidade para vocês. E hoje aí, Leon, o que é que a gente traz? Então, gente, vamos falar de polêmica, né? Só um pouquinho, a gente tem que polemizar um pouco. E aí, o que mais polêmico no Brasil do que falar de religião? Um tema interessante, né? Falar de poder. E que tal a relação entre essas duas forças? Fala mais aí, Diego. Pronto, gente, e é um tema muito caro, não só para o Enem, mas para a parte de história, né? Todos os anos tem aparecido sempre essa questão da religiosidade, dessa questão de como a sociedade e a religião vamos dizer, se relacionam, né? Pensar também como a política, né? O poder e a religião também estiveram presentes em vários momentos da história. E aí eu pensei com o Newton Mar hoje em trazer esse tema legal, no que a gente passe por, como a gente já tem feito isso nessas últimas semanas, passando por vários momentos da história, para vocês que já têm estudado, já têm refletido sempre sobre vários temas, buscando sempre as conexões, né, que existem no decorrer da história entre esse fenômeno da política e da religião, tá bom, gente? Então vamos lá, Nilton. Até porque é aquela coisa, política e religião são relações de poder. A religiosidade, além de exercer a crença, além de mexer com o íntimo, além de mexer com os desejos, os anseios e, por que não, claro, a fé de cada um, a política, e principalmente os extremistas políticos, mexem com esses mesmos sentimentos. E ao longo da história, a gente vê isso acontecer por diversas vezes. Basta você lembrar, por exemplo, lá no próprio Egito Antigo, em que o faraó se colocava como o próprio Deus vivo ou filho do Deus. Isso se chama teocracia, né? Exatamente. Um governante que tem um poder político e encarna a figura de um semideus, ok? Então, isso demonstra o como essas forças estão ligadas, o quanto esse poder, esses poderes estão ligados. E aí a gente não pode, a ideia não é discutir a fé, tá? A gente nunca vai ter a ideia de discutir fé. Fé, crença é o íntimo de cada um tem que continuar com a sua, sim. Mas o quanto e o como e quantas vezes durante a história batalhas começaram por meio de fé. Às vezes num discurso político. Motivações, né? Religiosas, justificativas. levando justamente a uma noção de construções de impérios e por aí vai, né? E qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça falando aí, né, gente? Então, vamos pensar um pouco mais. Se a gente lembrar de como a própria história da fé se relaciona com a dos poderes políticos, a gente lembra dos gregos, a gente lembra dos hebreus, por que não? O monoteísmo, as religiões monoteístas, essas sem dúvida foram aquelas que mais moveram multidões politicamente. E é uma ideia interessante, né, Tomar? Pensar como o monoteísmo ele agrega, cria uma ideia de identidade para essas comunidades desde a antiguidade. Os hebreus foram os primeiros a fazer o monoteísmo, né? São os criadores da ideia monoteísta. Mas você vê isso presente no cristianismo muito tempo depois, lá no Império Romano e na Idade Média. Você vê com o Maomé fundando o islamismo, unificando os povos árabes nesse mesmo período lá. Conseguindo fazer uma expansão que foi bater lá na Península Ibérica. Exatamente, né? Do outro lado de onde surgiu. O conceito de jihad, né? Que é o esforço em nome de Alá, que foi por muito tempo pensada Guerra Santa. Era uma interpretação errada, exatamente, né? Diga-se de passagem, a interpretação errada da palavra jihad,
que é esforço coletivo para levar a palavra de Alá. Que era um dos ensinamentos, né, do Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos. E aí é o que tá, né, gente? A gente percebeu essa expansão muçulmana muito forte também no período medieval, pelo norte da África, e por pouco não chegaram na Europa, por conta de outra força, né, monoteísta, que estava lá no Reino Franco, que eram justamente já os cristãos, né? Muito forte, católicos, uma igreja, o papado já organizado, certo? Então pensar numa igreja muito forte, a igreja católica já no período medieval muito fortalecida, né? Gente, a força do cristianismo na sua vertente ocidental é tão forte que mesmo quando aconteceu a reforma protestante e ela se dividiu em duas, as duas vertentes continuaram muito fortes. Estão aí até hoje, com uma força que mantém e move inúmeros milhões de fiéis em todo o mundo. Pense que na Idade Média isso era uma só. Na Europa, né? Na Europa, no mundo ocidental, europeu, né? Que infelizmente a nossa história é europocêntrica, então a gente tem que levar em consideração isso. Mas esse mesmo conceito na América, até hoje em dia, a maior parte da população da América se diz cristã. Muitas vezes não é nem praticante, mas se diz. Tradicionalmente, né? É a questão por uma cultura cristã ocidental. O poder das tradições é muito forte, né? Nessas sociedades da América em geral. E muito por conta das heranças portuguesas, espanholas, etc. Mais uma questão onde a fé, a religiosidade estava totalmente ligada na expansão marítima. Você percebe que foi uma justificativa para impulsionar aventureiros. Ora, gente, foi criada uma ordem religiosa dentro da Igreja Católica, a ordem dos jesuítas, por Santo Inácio de Loyola, para catequizar, para cristianizar o mundo. E pensar que o Inácio de Loyola era um militar, né? Sim, pensar um militar usa táticas e técnicas militares para quê? Em favor não só da religiosidade, mas da política. Isso mesmo, é o mercantilismo português, mais uma vez debatido aqui, né, apresentado, ou seja, a questão da religião e da política estavam ligados, né? A perda de fiéis por conta da reforma protestante, já no século XVI, vai promover também esse interesse. Vamos buscar um novo mundo, né? Que era chamada América, e pegar essas novas almas, os ameríndios, e tentar converter, né? É o bom selvagem, o mito do bom selvagem. Ou seja, eles precisam da nossa cultura. Vamos trazer para eles. E a gente debateu isso na semana passada, a ideia do etnocentrismo, né, gente? Então, assim, o tema hoje é pensar a política e a religião como coisas interligadas em vários momentos da história. E, gente, toma muito cuidado, porque, preste bem atenção, sempre que o mundo, sempre que a humanidade ela está em um momento de crise extrema, muitos se fazem valer do discurso religioso porque sabe aonde toca no íntimo e do sentimento de uma grande maioria, se utiliza desse discurso para fazer política. Mas a gente não está falando do hoje, não. A gente está falando do Mussolini. Sim, claro, 20, claro. Entendeu? Mussolini relacionando-se com o Vaticano, dono das terras, Tratado de Latrão, onde foram doadas novamente para a Igreja Católica as terras onde estão o Vaticano, o Estado do Vaticano hoje. Olha aí, a Igreja Católica, no caso aí, né? Junto com a política, gente. Tá bom? Sem esquecer que o Império Turco-Otomano tinha uma base islâmica também. O Império Bizantino, que sobreviveu quase 1000 anos depois da queda do Império Romano do Ocidente. Exatamente. Por conta do cesaropapismo. É o poder político e religioso juntos. Exatamente. Então, gente, você percebe na história, a gente já bateu no século XX, já voltou para mostrar para vocês que a religião ela não só se limita à questão da fé. Ela também toca, inevitavelmente, em questões políticas. Existem interesses políticos por trás dessas religiões. Seja ela cristã, seja ela monoteísta, seja até mesmo o budismo, que alguns dizem que não ser uma religião, mas mais uma crença, né? Uma concepção de vida. Mas até mesmo isso, existem disputas de territórios na China. A região do Tibete hoje vive um conflito enorme
entre os comunistas lá, né, o governo socialista, melhor dizendo, da China, que não bate muito com as ideias dos budistas, né, aquele princípio de renegar os prazeres humanos e tudo mais. Perseguição também à política no meio, né? Porque é o ser humano é um ser político, ok? Logo a religião também vai sofrer essas ações, né? Não esquece que Hitler também serviu-se um pouco do discurso cristão, tá bom? Tanto é que ciganos vão ser perseguidos, homossexuais, dentro de um discurso que não era somente, existia um discurso muito maior, a gente não pode limitar aqui a questão religiosa, claro. Certo? Mas a raça pura ariana, ela era cristã também, certo? Tanto é que os judeus vão ser perseguidos, né? E se você lembrar um pouco mais também e puxar para a história do Brasil, lembra lá da República Velha. Lembra o quanto muitos padres, bispos, fizeram parte de discurso político forte e elegeram muita gente e garantiam o poder de muitos coronéis, porque lideravam a gama de fiéis naquele seu local, que depois até vai se chamar de curral eleitoral. O próprio padre Cícero, né? Você pensar. Pois figura mítica. Dono de terra. Dono de terra. Olha. Poder e política. Claro, gente, mais uma vez, a gente não tá e nem quer fazer crítica a religiosidades. Mas a gente, mais uma vez, chama a atenção para que vocês abram os olhos e se alertem que em tudo pode haver o discurso político. E aí a gente pensa, para finalizar, a gente pode pensar a questão do terrorismo dentro desses últimos anos, né? Você pensar desde o ataque ao World Trade Center, a questão da Palestina lá com Israel, que tem um debate religioso no fundo, tá bom? Apesar de ter uma questão territorial que não pode se negar, mas existe o fundo religioso, né? Uhum. Essa disputa entre o mundo islâmico e judeu, o mundo ocidental e o mundo oriental. E você tem aqui, no tempo presente, a questão do Estado Islâmico, certo? Que não tem nada a ver com aquele Estado Islâmico lá originário depois da morte do Maomé, a expansão pela África. Os discursos extremistas. Cuidado com eles, hein? Pois é, e pensar o seguinte, né? Os terroristas são a menor parte da comunidade islâmica, que tem mais de 1 bilhão de membros no mundo, não chega nem a 1%, tá, gente? Então, comparar, a falar em muçulmano e falar em terrorista, isso é uma comparação simples, reducionista, tá bom? E perigosa, preconceituosa. Imbecil. Pois é. Então pensem e reflitam sobre essas construções que muitas vezes você vê compartilhar no Facebook, faz uma piadinha, às vezes que termina sendo uma piada de mau gosto, porque você não convive com os muçulmanos. Imagine se você estivesse lá no Oriente. Você cristão era minoria, certo? E provavelmente você estaria do outro lado. Então, quando pensar nessa questão de poder, de questão de política, é pensar exatamente nisso, se colocando no lugar do outro e sempre respeitar a diversidade. E aí, para fechar, né, nego? A gente chega no momento de hoje, né? O comentário da semana passada, aqui na nossa terra, né? Lá em Campina, não foi? Vai se estender um pouco mais, mas vale a pena essa reflexão, lá em Campina, tá? Né, velho? Lá exatamente, em Campina, exatamente. Um cidadão aí resolveu proferir as seguintes palavras: as minorias devem se curvar às maiorias. E citando que o cristianismo é maioria. Se é maioria no Brasil, deveria se acabar com o Estado laico. Uma coisa que conquistamos ainda no começo da República, 1889. E aí veio o Jair Bolsonaro com esse discurso, tá, gente? Você pode apoiar ele da forma que você quiser. Tu falou o nome dele. Falei, porque eu já não devo nada a ele, eu vou falar mesmo. Mas assim, a gente tem que pensar isso de forma crítica. Eu sempre digo para meus alunos, você pode defender ele, você pode acreditar nas ideias, mas pensar em retroagir no tempo, um discurso segregador, será que isso é válido para o nosso tempo? Até porque ele não é um discurso inteligente, tá, gente? Porque afinal de contas, se você for pensar numericamente, o IBGE está com censo, não nos deixa mentir, a maioria da população brasileira é mulher. Então os homens se curvem às mulheres. A maioria da população brasileira é negra. Então aqueles que se dizem puros brancos se curvem aos negros. Então é isso, né, gente? Veja bem, tudo é relativo. Depende do seu ponto de vista. Então, se ligue nesses discursos que estão circulando, sempre busque se informar, procurar meios de comunicação confiáveis, né? Canais de YouTube confiáveis, assim feito o nosso, né? Que a gente sempre está pesquisando e trazendo coisas legais e apartidárias, tá, gente? A gente sempre está pensando em trazer coisas amplas, um debate democrático e que busque respeitar a todos. Agora, o que não podemos permitir
retroagir, né, gente? A gente Com já certeza. viveu momentos perigosos na nossa história e não vamos deixar se repetir. Tá bom, gente? E Acho assim você vai ficar sintonizado, porque você está com todos nós. o História em Sintonia. Valeu! Gente, semana que vem a gente tá de volta. Dá um curtir lá no Instagram, no Facebook. Espalha novamente a ideia pra galera, tá bom? E assim, um abraço pra todo mundo que tá apoiando a gente, sempre dando um apoio, tá bom? E vamos com calma que a gente vai chegar num momento que as edições vão ficar mais legais, o som vai ficar mais legal. Mas deixa a gente brincar um pouquinho aqui, a gente quer trazer uma coisa legal pra vocês. Certo, gente? Valeu! Até a próxima e obrigado, tá? Valeu!